Hoje você vai conhecer a galera dos Cromonautas, a nova série infantil da IPB. City to City volta a realizar treinamentos presenciais com foco na plantação e revitalização de igrejas. Tecnologia da vacina AstraZeneca pode ajudar na luta contra o câncer. Ensino à distância, as vantagens e o crescimento dos cursos de EAD. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Tá chegando o seu Notícias do Bem. Hoje é dia 9 de novembro, terça-feira. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, muita informação para você, né? Todos esses destaques que você acabou de ver. E é claro, a gente vai falar hoje também sobre direito do consumidor, vamos falar sobre saúde, enfim, tem uma porção de temas aí para o nosso Notícias do Bem desta terça-feira, né, Tainá? Aliás, hoje estamos todos muito elegantes aqui no estúdio, todos de azul marinho aqui. Olha só, que Né? estamos até combinando quase, né? Não, o estúdio está um espetáculo. Você vai ver, logo mais vamos revelar até o nosso convidado. Você vai ver que tá um puro Todo mundo charme. elegantíssimo aqui. Tá uma coisa linda. Gente, eu convido você que está aí nos acompanhando a participar da nossa programação, enviando a sua mensagem, deixando o seu recado. Ó, agora são 11h30 e eu quero saber o que você está aprontando agora? O que você está fazendo enquanto acompanha Notícias do Bem? Deixa aí a sua mensagem especial aí pra gente, porque você sabe, né? Eu sou aquela pessoa que fica com o celular em mãos, acompanhando vocês. Eu só fico sabendo, né? A nossa interação acontece mediante a nossa comunicação, né? Então, você deixa a sua mensagem, deixa o seu recado e eu aqui leio e fico sabendo de tudo que acontece aí do outro lado da telinha. É verdade. Então, participe. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar e, claro, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo. Para quê, Quirino? Para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas aqui na plataforma, não é? Então, a sua inscrição é extremamente importante. Queremos chegar a 1 milhão de seguidores, né? 1 milhão de inscritos. E a gente está quase lá. A gente precisa da sua participação. A gente precisa que você se inscreva e que você compartilhe. Exatamente. Então, mesmo? Antes da gente começar, tem recadinho. Tem uma notícia boa. Aliás, na verdade, vamos começar com uma notícia boa, né? A notícia de que ontem, depois de 20 meses, o estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19. Mesma situação está acontecendo em outros estados do Brasil e a gente vê isso acontecendo, claro, graças ao avanço da vacinação. Então, a gente reforça a importância da vacina e a gente reforça, como o professor Marcos Eberlin sempre diz aqui, né? A boa fé e a boa ciência andam juntas. Então, se nós temos a possibilidade da vacinação, se nós temos a possibilidade da vacina contra a Covid-19, isso também é bênção de Deus nas nossas vidas. Isso também foi proporcionado porque Deus iluminou homens para que pudessem fazer essas descobertas ao longo dos séculos e para que nós pudéssemos chegar nesse momento e poder ter esse controle tão importante da pandemia para que a nossa vida possa, de alguma forma, ir voltando ao normal. Não é hora, obviamente, de descuido, né? Não é hora de parar de usar a máscara, não é hora de evitar o distanciamento, enfim. A gente precisa continuar seguindo aí alguns protocolos de segurança, mas a vida já está muito mais tranquila, né? A gente já sente isso e os números, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, já estão mostrando que as coisas vão retomando e a gente fica muito feliz e gratos a Deus, acima de tudo, por conta dessa notícia tão importante. Então, depois de 20 meses, ontem São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19. Essa notícia é muito boa. Não é? Sim. Então, agora, bora de mais notícias, né? Já começamos bem. A prática do ensino domiciliar, o chamado homeschooling, é um assunto polêmico e ainda não regulamentado no Brasil. É verdade. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a prática não é inconstitucional, no entanto, exigiu regulamentação. Então, está tramitando na Câmara dos Deputados um texto para que isso aconteça em todo o Brasil. A lei apresentada sugere que as crianças e os adolescentes de famílias que adotarem a modalidade de ensino domiciliar, o chamado homeschooling, sejam matriculados numa escola pública ou privada, mesmo estudando em casa. Então, esses estudantes deverão ser avaliados também pelas instituições de ensino. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema é o reverendo Rodrigo Broto, coordenador de pós-graduação em Educação Cristã Clássica. Você também pode participar desse tema com a gente. Deixe aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação.
Muito bom. Olha, uma turminha muito curiosa faz parte da nova série infantil produzida pela APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Na verdade, são os Cromonautas. O Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para apresentar as aventuras dessa galera para vocês. Confira só um trechinho do que vem por aí. O elenco do live action é composto por 5 crianças. Juntas, elas vão desvendar mistérios em cada episódio. A série infantil surgiu como um entretenimento para a garotada durante a escola bíblica de férias. Os primeiros episódios foram gravados em 5 meses e transmitidos no programa de TV Verdade e Vida. Os Cromonautas fizeram tanto sucesso que a série ganhou novos episódios e edições especiais. E os Cromonautas já vão marcando o público infantil. A trilha sonora e a abertura estão na cabeça da criançada. Reativa a vida colorida, é pra valer. Cromonautas, evitar esse mistério, nós vamos resolver. Cromonautas. Produzida pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, a série transmite de forma leve e dinâmica a boa notícia que Jesus veio trazer, gerando transformação e impacto. Todos os episódios já estão disponíveis no canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, no YouTube. Os cromonautas surgiram com a possibilidade, não se chamavam cromonautas ainda, mas nós estávamos conversando sobre a possibilidade de termos alguma forma, alguma maneira de chegar nas crianças com aquilo que seria o equivalente à escola bíblica de férias, sendo que em plena pandemia de forma virtual. Então, as conversas começaram por aí, com a tentativa de criar algum produto que substituísse a escola bíblica de férias presencial durante as férias de julho desse ano, né, enquanto a pandemia ainda estivesse acontecendo. Relaxa! Não tem nada intergaláctico por aqui, mas a gente pode estar sendo vigiados numa missão secreta de espiões. Legal, né? Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa sobre os Cromonautas e vai saber também onde assistir essa série tão bacana produzida pela nossa APECOM. Muito bom! Já deu para sentir ali, né? Como o estilo da série, né? O que vem por aí. Muito bom, quero aproveitar aqui e ler a mensagem da Carol Menali, que ela disse que logo mais, bom dia, Notícias do Bem. Aqui hoje arrumando as crianças para consulta no oftalmo. Olha, logo mais, eu já estou percebendo que a Carol não vai continuar, hein? Vai ter que sair da programação e vai assistir o Notícias do Bem no horário alternativo à tarde, hein? Ela colocou que foi mãe educadora por 2 anos. Homeschooling foi uma bênção aqui na família, né? Mas este ano vimos a necessidade de voltarem para a escola, né? Esse período talvez ficaram mais isoladinhos, né? Voltar para a escola. Deixa eu aproveitar, já que você está mandando abraço, mandar um abraço para o reverendo Marco Severo, todo o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, que está acompanhando o nosso Notícias do Bem. Afinal de contas, a Rádio Rumo ao Sertão transmite simultaneamente o nosso Notícias do Bem todos os dias. Então, um grande abraço, reverendo Marco Severo, e a você que está acompanhando, você que está ouvindo, né, o Notícias do Bem pela Rádio Rumo ao Sertão, seja muito bem-vindo. Um abraço também para pai e mãe Matarazzo, que está aqui na programação. Boa. Preparar líderes para plantar e revitalizar igrejas. Essa é a proposta da organização City to City. O grupo também desenvolve projetos sociais em vários lugares do mundo. Igrejas que transformam as cidades. Esse é o slogan da Redeemer to City, uma organização interdenominacional sem fins lucrativos. Com base nessa ideia, homens e mulheres são treinados para a plantação de igrejas biblicamente sólidas, frutíferas e multiplicadoras. A sede é em Nova York, mas eles estão presentes em mais de 140 cidades do mundo. No Brasil, atuam em São Paulo e Rio de Janeiro. Esse ministério é extremamente importante porque nós trabalhamos diretamente com jovens universitários e empresários, onde nós estamos constantemente falando de como o evangelho se aplica ao teu contexto social, como o evangelho se aplica ao contexto de trabalho, dia a dia em que você está, ou no contexto acadêmico. Então nós geramos materiais, geramos grupos de discussões, geramos ferramentas para que dê suporte para que ministérios sejam desenvolvidos a partir da igreja local ou visões a partir de grupos regionais
que trabalham de forma intencional para fazer a diferença através do Evangelho no meio que você está. Eu trabalho como um dos diretores da Crossbridge para a América do Norte. A Crossbridge, ela não necessariamente planta igrejas, mas ela providencia as ferramentas para o pastor plantar a sua igreja num contexto urbano. Tem cursos, tem mentoring, tem o coaching, que a gente providencia para o pastor. Também ligamos ele no contexto de uma network local, né? Porque a gente sabe que o processo de plantação de igreja sozinho não funciona. Ele precisa de um network, fazer parte, ter companheirismo, novas ideias compartilhadas, experiências compartilhadas. Então a City City providencia essas ferramentas para que ele plante uma igreja com sucesso no contexto urbano. Sou diretor da City City América do Norte e a gente monta estratégias para que isso aconteça da melhor forma possível. O trabalho mais recente no Brasil é na área social, um braço da organização. A comunidade do Sapo está recebendo o projeto em parceria com a congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do bairro de Perdizes. No DNA da Crossbridge, a justiça social é algo muito importante. Nós somos uma igreja voltada para a cidade e isso quer dizer que nós temos um envolvimento, um diálogo com a cultura, mas também com as necessidades sociais da cidade. Nós não acreditamos num evangelho divorciado da justiça. Então, todas as nossas igrejas têm que começar com trabalhos de justiça. Então, o Robson, quando estava recebendo o nosso mentoreio no início da Perdizes, eu falei para ele, tem que estar começando com um projeto de justiça. Onde é que você vai fazer isso aí? Então, ele disse, eu vou fazer lá na favela do Sapo. Eu fui há 3 anos atrás na favela do Sapo, já conheço inclusive alguns moradores da favela do Sapo. A Crossbridge, o City to City entra abraçando a gente, a nossa igreja, me formando como plantador, fazendo toda a assessoria, sendo o meu mentor, me ajudando para que a gente pudesse ter o mesmo DNA, um DNA global, um movimento de uma família. Que aquilo que a gente estivesse fazendo aqui pudesse, em outros lugares do mundo, também pudesse ser replicado. Assim como a gente vai fazer esse portal funcionar, que é um projeto que a gente já começou organicamente lá na comunidade, mas agora a gente transforma ele em algo estruturado. A Crossbridge Church, o pastor Felipe Assis, é ele que financia junto com o nosso presbitério, junto com a nossa igreja. Então, a nossa igreja, a congregação, mais Pinheiros, mais o Felipe Assis, a igreja dele, a Crossbridge, eles se juntam junto com o City to City e falam, vamos fazer alguma coisa estruturada nesta comunidade, nós vamos impactar São Paulo com isso. Muito bom, vão mesmo. E a gente vai continuar falando sobre o City to City, que retomou suas atividades presenciais de treinamento. Verdade, quem está com a gente presencialmente e ao vivo aqui no Notícias do Bem de hoje, nos estúdios Notícias do Bem, o pastor Leandro Pinheiro, coordenador do City to City Brasil. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios para a gente falar dessa organização que vem desenvolvendo um trabalho tão importante. Muito bom estar com vocês aqui nessa oportunidade. A gente está sempre acompanhando esse programa que tem feito uma diferença muito grande, né, a diferentes pessoas que nos acompanham. Eu quero saudar você também que está ao vivo acompanhando-nos nesse momento. É um prazer voltar aqui conversar com vocês. Bacana, pastor. O senhor já vai embora amanhã, né? Falando em voltar, a gente já voltou, mas já está indo. Amanhã o senhor já volta para os Estados Unidos, mas queria que o senhor falasse dessa vinda para o Brasil, né? Quando o senhor chegou, quais foram os trabalhos desenvolvidos aqui durante esse tempo que o senhor esteve aqui, pastor? Olha, nós chegamos aqui no dia 26 de outubro, na verdade já tem quase 15 dias e foi um tempo assim bem intenso. Nós tivemos treinamentos no Rio de Janeiro, em São Paulo, também na região de Goiânia, Caldas Novas, e passamos por Minas Gerais e, bem, chegamos aqui em São Paulo. E tem sido assim um tempo maravilhoso. Olha, eu estou impressionado com o que eu estou vendo no Brasil. E há muitas necessidades, há um desafio dessa nova realidade, de como as igrejas se prepararem, os líderes estarem preparados para esse novo desafio, né? Tantas mudanças aconteceram nesse processo de pós-pandemia. Então, assim, nós estamos muito felizes de poder preencher um espaço e estar ao lado de líderes e organizações e pastores nesse processo do avanço do reino de Deus. Uhum. Pastor, fala um pouquinho pra gente como foi esse momento de retorno de atividades presenciais, de ter esse encontro com os pastores, né? Como que foi sentir esse feedback, né, de cada um, de dar esses treinamentos? Como que foi essa experiência
de estar aqui no Brasil e ouvir a demanda, né, deles e poder explicar e passar um pouco mais, né, do conhecimento para cada um? Olha, basicamente nós nos focamos em 3 coisas principais. A primeira delas foi escutar um pouco, ter uma espécie de feedback do que foi esse processo para cada um desses líderes. Certamente os líderes às vezes estão sós, estão vivendo aquele processo de ter que liderar e empurrar para que tudo vá avançando. E muitas vezes não tem esse ambiente de confiança, de abrir o coração. Então nós quisemos escutar um pouco o que eles estavam vivendo. Além disso, nós fizemos um processo de revisão um pouco do que nós temos aprendido até aqui, até onde nós caminhamos, e estabelecer alguns marcos para esse desafio do futuro. Nós apresentamos uma espécie de ferramentas para que eles pudessem entender um pouco esse desafio dessa nova realidade, porque assim, um dos pontos muito importantes da nossa organização é que nós, por sermos uma organização global, nós estamos sempre tentando trazer ferramentas que estão atualizadas e alinhadas com o que estão acontecendo nas principais cidades do mundo. Então essa é a diferença que nós podemos trazer, né, de poder juntar e ter um espaço comum para diferentes líderes do que está acontecendo em todo o mundo. Uhum. Esse trabalho de preparação que aconteceu agora, esse trabalho presencial, quais foram os principais pontos que foram tratados, pastor? Basicamente, nós retomamos, tivemos 2 tipos de treinamentos diferentes. O primeiro tipo de treinamento é algo que nós já iniciamos e por a questão da pandemia tivemos uma espécie de pause, né? Estivemos acompanhando eles, mas não avançando dentro do conteúdo, que nós chamamos de incubadora. A incubadora é um nome assim diferente, mas nós não encontramos outra palavra para dizer realmente o que significa, senão incubadora, que é um ambiente que é extremamente favorável para o crescimento e o desenvolvimento da liderança no processo da plantação de igreja. É um treinamento que está baseado em 17 módulos e nesses módulos nós trabalhamos os principais temas que são vividos no processo da plantação de igreja. Então nós entregamos ferramentas que vão ajudar aos plantadores e revitalizadores de igreja para que eles possam adaptar ao contexto em que eles estão. Esse foi o primeiro treinamento. O segundo treinamento que nós fizemos foi um treinamento na área de mentoria. Para nós entendemos que simplesmente enviar o obreiro, o plantador, o revitalizador para o processo de plantação de igreja, prover os recursos, deixá-lo lá sozinho, esse procedimento, nós fizemos uma avaliação global sobre isso e nós vimos que havia uma efetividade de simplesmente 30% a 40% de que os projetos davam certo. Uhum. Mas depois que nós colocamos mentores, pessoas que estavam acompanhando e de forma intencional, estratégica, esses plantadores e revitalizadores no processo de plantação de igreja, a efetividade ia para uns 70% e até um 80%. Então, fazendo isso, nós estamos aproveitando os recursos que Deus nos deu, os recursos financeiros, os recursos humanos, pastores que estão no processo e, com certeza, igrejas que estão apoiando em tudo isso. Quando um projeto de plantação de igreja não dá certo e se frustra, é muito difícil, né? Vários recursos são perdidos. Então, nesse processo de mentoria, nós pensamos que antes de avançar, dando treinamento para mais pastores e plantadores, nós entendemos que era fundamental formar uma base sólida de mentores que possam ser capazes de acompanhar esses pastores nesse processo. Entendi. Uhum. Analisando, assim, pastor, as necessidades, analisando hoje a realidade, não só do Brasil, mas até fora, né? Qual que é a principal necessidade hoje que vocês observam, assim, na hora de plantar uma igreja ou na hora de revitalizar mesmo, assim? O que vocês veem que é ali, se fosse falar assim, a pedra-chave mesmo, que tem que ser cuidado, que todos ali sofrem ou precisam de um cuidado mais excepcional? Bem, algo que para nós hoje tem se tornado um diferencial nesse processo de plantação de igreja do que nós estamos acompanhando, além da importância da preparação, da centralidade do evangelho, nós entendemos hoje que no processo de plantação de igreja o que tem se conversado é que nós precisamos de 3 coisas básicas. A primeira delas é que o plantador, o revitalizador, ele precisa fazer um assessment, ou seja, nós precisamos traçar um perfil dessa pessoa que está indo nessa grande missão. Ele precisa entender ele mesmo, ele precisa entender as suas fortalezas, as suas fraquezas, as coisas que ele precisa trabalhar e os elementos que ele vai precisar para que o trabalho avance.
Então, nós fazemos uma espécie de traçar o perfil e ver a característica desse plantador. A segunda coisa importante nesse processo de plantação de igreja hoje tem a ver com a rede de relacionamentos. Hoje, essa rede de relacionamentos ela tem sido muito mais ampla do que o simples vínculo institucional ou denominacional que a pessoa está vinculada. Hoje, os relacionamentos eles se dão muito mais através de redes, que nós pensamos, por exemplo, um grupo de pastores na região em que esse pastor está chegando, organizações que possam dar o suporte e ferramentas necessárias que esse plantador vai precisar, conexões com pessoas estratégicas da cidade, que vão poder abrir portas para que essa pessoa possa chegar a pessoas da cidade e fazer um trabalho relevante. E a terceira coisa importante que nós entendemos é a importância da capacitação. Dessa pessoa ser capacitada e ter um grupo, uma mentoria, todo esse processo da plantação de igreja. Então eu diria que esses 3 elementos são extremamente fundamentais para o processo da plantação hoje. Agora, pastor, quando a gente pensa em plantação e revitalização de igrejas pós-pandemia, né? A gente está vindo aí de um momento de exceção, a gente está com boas notícias, obviamente, né? O controle da pandemia está avançando, mas algumas atitudes ou algumas rotinas mudaram muito durante a pandemia e também mudaram para as igrejas. Vide, por exemplo, o fenômeno das igrejas que tiveram que montar canais de internet de uma hora para outra até para poder fazer transmissões que não estavam preparadas para isso. A partir dessa nova realidade, a gente pode dizer, de pós-pandemia, o senhor acredita que muda alguma coisa no processo de plantação e revitalização de igrejas? Também vai ter que haver alguma adaptação aí nesses processos? Com certeza, você tocou num ponto extremamente importante. Um dos elementos que às vezes o líder tem mais dificuldade de poder implementar é a importância de fazer uma boa leitura ou contextualização. Essa palavra é fundamental, porque às vezes nós temos recursos, às vezes nós temos recursos financeiros e humanos, às vezes nós estamos em um local extremamente estratégico e temos todas as condições para poder avançar. Mas muitas vezes, pela falta de uma leitura correta do ambiente que o plantador está, ele acaba não dando certo. Então, hoje, é muito importante essa ideia da boa leitura, da contextualização, para que o trabalho possa avançar. E nesse aspecto, há uma importância de cada plantador ou líder, desde o local em que ele está, ele entender o que seria um equilíbrio, um balance entre o presencial e o online. Porque as duas coisas são importantes e uma coisa não substitui a outra. Então, você precisa entender desde onde você está, com que espécie de equipamento ou de pessoas você pode ter na sua equipe para poder desenvolver um trabalho, ferramentas online. Ao mesmo tempo, você precisa entender que público específico você precisa chegar. Então, há diferentes perguntas que precisam ser respondidas e é exatamente nesse processo que nós tentamos acompanhar para que a pessoa chegue a um resultado efetivo. Pastor, é claro, como o senhor falou, né? Não dá para a gente pensar em igreja sem pensar em comunhão. Né? É impossível a gente pensar em igreja se não pensar nas nossas reuniões de domingo, nos nossos cultos públicos. Enfim, é impossível você pensar em algo que não seja congregar. Aliás, a palavra de Deus nos diz isso, né? Nós não podemos deixar de congregar. Agora, hoje, é também impossível a gente pensar numa igreja que não tenha uma comunicação efetiva nos diversos canais de internet. E onde é que vai ficar esse ponto de equilíbrio, na opinião do senhor? Então, eu acho que nós ainda estamos nesse processo de ajuste. As mudanças elas têm sido muito rápidas. E às vezes a gente quer respostas e não necessariamente temos as respostas prontas. Mas sim nós precisamos ter um plano. E esse plano tem que ser baseado em alguns princípios. E alguns princípios importantes que têm a ver com você buscar sempre fazer algo com excelência, você buscar sempre informações e auxílio de pessoas profissionais que possam te ajudar nisso. O problema é quando o pastor, às vezes, ele quer colocar tudo sobre ele. E, às vezes, não buscar informações e ajuda com pessoas que realmente vai poder ajudá-lo. E, hoje, tem se transformado num desafio cada vez maior a importância de trabalhar em equipe. Então, essa ideia do online, é necessário uma equipe que possa ajudar o pastor, então ele tem que trabalhar a partir desse plano a longo prazo.
Muito bom. Pastor, outro diferencial também, eu acho que quando se fala no processo da igreja, é pensar também no trabalho social, né? O envolvimento da igreja com uma comunidade, o envolvimento da igreja também com, pensando em quais ações a igreja também pode se envolver, né? É um diferencial? É algo importante? Como que é feito esse trabalho, né? É muito boa a sua pergunta, Tainá, porque o que acontece é o seguinte, hoje plantar igrejas tem até se transformado numa espécie de moda dentro de alguns arraiais, algumas igrejas estão muito preocupadas em plantar igrejas. Mas nós precisamos fazer uma pergunta fundamental, porque plantar igreja por plantar, isso se transforma numa motivação errada e até mesmo pragmática. Mas o que nós precisamos pensar é como nós podemos alcançar a cidade. É por isso que a nossa organização se chama City to City, porque nós temos um foco daquilo que a própria palavra de Deus diz de amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso próximo. Então, quem é o nosso próximo? Aquela pessoa que está mais próxima de nós, na nossa localidade, na cidade. Então, a igreja ela precisa ter um foco e não simplesmente trazer pessoas para dentro da igreja, ou participar das programações, ou vir aos cultos. Mas pensar de que maneira a igreja pode olhar para fora e ela pode ser uma igreja relevante. Então, o nosso foco hoje tem sido muito além do que plantar igrejas, mas plantar igrejas que sejam relevantes. O que é que isso significa? A igreja que está sensível às realidades e às necessidades sociais. Porque o Evangelho, nós cremos que o Evangelho é capaz de transformar todas as coisas. Não simplesmente o nosso coração, não simplesmente o nosso caráter, mas o Evangelho ele tem respostas e ele tem uma relevância e significação para o contexto em que nós estamos agora. Porque o Evangelho tem a ver com a restauração de todas as coisas. E nesse sentido, pensando exatamente nessa área, é que nós trabalhamos tentando prover às igrejas ferramentas e mudar a mentalidade para que a igreja, em vez de ser voltada para dentro, ela seja voltada para fora. Um dos treinamentos que nós vamos implementar o próximo ano, que estamos já nesse processo, se chama Igreja Florescente. Nós queremos pegar 15 igrejas estratégicas no Brasil que têm esse desejo e que já está, de alguma maneira, tentando desenvolver algo nessa área social, e nós queremos treinar essas 15 igrejas com um líder e mais 3 pessoas dentro da sua equipe, e nós queremos gerar alguns casos específicos no Brasil para que sejam modelos, para que esses modelos sejam multiplicados no contexto em que nós estamos. Então, nós estamos muito preocupados nessa área social também, porque queremos que a igreja precisa ser relevante. Entendi. Pastor, pegando esse gancho aí que o senhor falou já para 2022, né? A gente já está chegando ao fim de 2021, novembro já está indo embora, aliás, está indo embora rápido, né? É uma coisa de doido. Depois que passa agosto, o negócio vai que vai. Dezembro está aí. Quais são os planos da City to City para 2022 e mais especificamente para o Brasil? Quais são os próximos passos da organização, pastor? Então, os nossos passos é seguir, de alguma maneira, atendendo a demanda que tem sido mais do que o que nós somos capazes de atender. Hoje, se nós abrirmos qualquer inscrição ou aplicação para os nossos treinamentos, é muito além do que a gente é capaz. Então, hoje nós temos uma fila de pessoas que estão esperando para poder fazer o nosso treinamento muito grande. E eu queria pedir até as pessoas que tivessem paciência disso e orassem para que Deus nos desse as condições para poder atender todas as pessoas que têm requerido dos nossos treinamentos. Porque o nosso treinamento, nós precisamos ter um número máximo de pessoas dentro de um ambiente para que nós sejamos capazes de atender o suficiente essas pessoas. Então, hoje, os nossos treinamentos, nós não podemos ter um grupo maior do que 30 a 35 pessoas numa turma. Então, isso, de alguma maneira, é reduzido para o número de pessoas que nós precisamos atender. E hoje nós já estamos treinando quase 200 pessoas que estão participando dos nossos treinamentos. Então, assim, a nossa ideia é tentar multiplicar isso até o final de 2022.
né? A nossa ideia é poder multiplicar, então nós estamos trabalhando simultaneamente em diferentes frentes. Nós estamos preparando treinadores, nós estamos fazendo treinamentos de incubadoras, nós estamos fazendo os treinamentos de mentores, para que esses mentores possam acompanhar os diferentes plantadores e revitalizadores ao longo do Brasil. E, então, assim, hoje é uma demanda muito grande. Estamos também preparando esse curso que eu falei para vocês de Igreja Florescente, e há uma área também que é extremamente fundamental, que se chama Fé e Trabalho. E o que eu acho legal desse ministério, né, o braço da City to City, é que esse braço da City to City trabalha muito próximo dos leigos ou dos membros da igreja comum em Correntes, que estão no seu contexto profissional, que estão nos meios acadêmicos, que estão atuantes nas suas empresas. E o que é que isso, como nós somos relevantes dentro desse contexto que nós estamos, acadêmico, no contexto de negócios. Então, como a nossa fé realmente pode ser relevante e nós podemos viver a partir dessa centralidade do Evangelho. Esse é outro treinamento que nós queremos, no segundo semestre de 2022, fazer uma conferência que nós chamamos um evento catalisador, um evento que nós queremos mostrar a visão. E eu espero que a gente possa também fazer junto com o Pinheiros aqui. Já estamos conversando sobre isso. Se depender da gente, já está feito. Né? Então seria muito bom. Eu já tenho conversado isso com o reverendo Arival, né, essa possibilidade, e eu tenho certeza que somos um parceiro muito abençoado aqui, a Igreja dos Pinheiros. Amém. Muito bom, gostei dos projetos. Reverendo, uma coisa interessante, acho que para a gente divulgar, não sei se nós reforçamos isso, mas esse treinamento com esses líderes, né, são de todas as denominações, né? Exatamente, porque assim, nós tentamos expor o plantador, o revitalizador, a realidade mais próxima a qual ele vai enfrentar no lugar em que ele está. E às vezes nós, por termos uma denominação específica, né, por exemplo, eu sou presbiteriano, e às vezes a nossa tendência é olhar simplesmente para as diferenças. E às vezes chegamos a olhar para igrejas que são irmãs como concorrentes. E nós não podemos olhar simplesmente dessa maneira, porque às vezes mais são as coisas que nos unem do que aquelas que nos desunem, ou que são diferentes de nós. E às vezes nós podemos aproveitar essas coisas que nos unem e que nós temos uma visão comum, e como nós gerarmos uma visão comum para alcançar a cidade. Porque às vezes o público que os presbiterianos estão alcançando é diferente do público que os batistas estão alcançando. E o nosso objetivo final é levar as pessoas a Jesus e não fazer delas presbiterianos ou batistas ou metodistas, ou que denominação que for. Então, nós convidamos esses diferentes pastores, as diferentes denominações, não para falar de teologia, não para falar de quem é melhor, quem faz melhor, mas colocá-las num ambiente que seria um piso comum, né, que seria esse ambiente que nós geramos como City to City, para que as pessoas possam ver o que está acontecendo em diferentes ambientes e ver aquilo que serve para ela ou não. Nós não temos o objetivo de mudar a pessoa e fazer dela de uma outra denominação, mas sim que ela possa ver ferramentas e o que está acontecendo e se juntar a uma visão comum para alcançar a cidade. Certo. Pastor, os canais de comunicação da City to City, quem quiser conhecer mais? Olha, basicamente o nosso canal de comunicação é a nossa página, né, o website, que é citytocitybrasil.com. Você também pode nos seguir através do Instagram, né, que é City to City Brasil. Então, por aí eu acho que é muito mais fácil você se conectar com a gente, você ter mais informações. E eu queria convidar você a entrar, você orar por nós, você estar junto conosco, né, e o que a gente puder servir, estamos à disposição. Tem pessoas hoje de todo o Brasil, literalmente de todo o Brasil, que está nos acompanhando. Bacana. Pastor Leandro Pinheiro, coordenador do City to City Brasil, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Pastor, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença. É sempre muito bom recebê-lo aqui nos estúdios do Notícias do Bem para a gente ter essas conversas, e boa viagem de volta, né, para Boston. Já é amanhã, né? Então, já boa viagem, malas prontas. Deus acompanhe aí o seu ministério e a sua viagem. Olha, querido Tainá, eu que agradeço a participação aqui com vocês, é um privilégio sempre para mim. Eu acompanho o programa de vocês, essa igreja tem um significado muito importante para mim. Eu agradeço a amizade, o companheirismo do reverendo Arival, que sempre é um grande apoio, né? Eu espero que ele tenha aí uma excelente férias, né? Ele está passando alguns dias de descanso.
e ele trabalha demais. E eu quero, né, agradecer a vocês pelo que vocês têm feito aqui. A Igreja de Pinheiros aqui é uma igreja estratégica para a cidade de São Paulo, e não somente para a cidade de São Paulo, mas o alcance que ela está tendo hoje no Brasil e no mundo. Então, para nós é um privilégio poder ser parceiro de vocês, e se nós pudermos ser útil, né, para a Igreja de Pinheiros, naquilo que nós formos útil, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou com muita saudade da minha família, minha esposa, os meus filhos. Eu espero encontrá-los o mais rápido possível. Amém. Tá chegando, tá chegando. Obrigado, muito pastor. Obrigado, viu? Um prazer recebê-lo aqui. Deus abençoe. Obrigada. Bem, agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quarta-feira. Quarta-feira com temperaturas em declínio em várias regiões do Brasil. São Paulo vai ter céu nublado com possibilidade de garoa durante o dia e a noite, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Em Juiz de Fora, zona da Mata de Minas, previsão de tempo chuvoso durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 15 e 21 graus. No sul do país, Bagé, no Rio Grande do Sul, vai ter dia de sol entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Mínima de 11 e máxima de 24 graus. Brasília, capital federal, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Região Nordeste, em Porto de Galinhas, litoral pernambucano, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. Região Nordeste, em Porto de Galinhas, litoral pernambucano, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. E em Macapá, no Nordeste do Brasil, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Só uma correçãozinha aí no nosso tempo passado ali, Macapá norte do Brasil, tá bom? Macapá fica lá em cima, já depois do Equador. Aliás, não é depois, é no meio. O Equador corta Macapá, é o único lugar do Brasil em que você pode colocar um pé em cada hemisfério. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, eu já tive a oportunidade de fazer isso, é muito bacana. Você bota um pé no hemisfério sul e um pé no hemisfério norte, porque Macapá é cortada pela linha do Equador e tem um marco zero que passa lá por Macapá. Eu vou questionar uma dúvida com você no intervalo Tá depois. bom, no intervalo a gente fala. Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho muito especial pra gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Tá dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Muito bom, recado dado. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho. Hoje o presbítero e empresário Antônio Cabreira vai falar sobre o preço da gasolina e a competição que nós precisamos. A gasolina ela teve vários aumentos no Brasil em 2021 e eu quero falar sobre isso citando o exemplo aqui do estado americano de Illinois. Eu estou aqui em Illinois e ele é um exemplo de como as pessoas fogem dos estados e vão para outros estados que têm uma tributação menor. Para você ter uma noção do que é isso, nos últimos 10 anos Illinois ele perdeu 850 mil pagadores de impostos. Nos 6 últimos anos ele teve um declínio populacional, porque as pessoas deixam o estado de Illinois e vão para outros estados que têm uma tributação menor. O resultado é que tem uma pequena cidade aqui numa outra fronteira chamada Cairo, e na cidade do Cairo não tem nenhum posto de gasolina. E sabe por quê? Porque o estado de Illinois ele cobra basicamente o dobro do imposto da gasolina do que o Kentucky, ou o triplo do imposto do que o Missouri.
E aí, então, não há como você ter um posto de gasolina no estado de Illinois. Então, esse tipo de competição, ele deveria também existir no Brasil e entre os estados brasileiros. O Prêmio Nobel de Economia, Gary Becker, ele dizia o seguinte, que a competição entre os governos, ela é o principal protetor da liberdade, mas mais do que isso, é o principal promotor da prosperidade, ou no caso, para evitar os abusos nos preços dos combustíveis. Muito bem. Tem gente participando conosco aí, né, Tainá? Temos Muita gente, boas né? participações Vamos aqui. lá. A Delva Souza está aqui com a gente, Graça e Paz de Uruguará, no Pará. A Carol Menali está aqui com a gente. Ela realmente disse que vai nos assistir no horário alternativo à tarde. Ela precisou sair. Boa, Carol. A Neuza está nos acompanhando. Ela colocou que Deus abençoe esse programa. Juan Pablo, que Deus continue abençoando a IPP-TV e todos os envolvidos para que tudo isso seja feito, né? Obrigada, Juan. As orações são sempre muito bem-vindas. Ore mesmo por este ministério. Ricardo Raias, marcando presença aqui na IPP-TV, diretamente de Araçatuba, né? Boa. Interior aqui de São Paulo, da IPB. E a Mira Nunes. Aqui, ó, Mira Nunes, querido, ela fez um comentário. Ela falou, boa tarde, querido, você tá muito elegante. Olha, Você começou falando do programa, né? nós da estamos equipe elegantes. toda O elegante, pastor né? Leandro estava elegante também. Estamos todos aqui hoje num dia elegante. Todo mundo de terninho aqui. Tem dia que eu apareço aqui que eu tô mais ou menos. Mas... Hoje tá elegante. Hoje. Adeluce Melo, boa tarde. Ebenezer, até aqui, Deus, né, nos ajudou, o Senhor. Amém. Um abraço a todos em Cristo Jesus. E, peraí, cliquei no mesmo link. Temos mais comentários no outro link com a Lúcia Farias. Ela disse que está fazendo almoço e ouvindo notícias do bem, Oba. que ela ama muito. Que bom, que bom. Que E bom fazer tam- companhia para você. ainda mais nesse momento tão especial, que é o horário, né, de preparar a refeição. Eu gosto só de ouvir programação boa neste É momento, né? verdade. Porque eu preciso estar concentradíssima. Enquanto eu tô sentindo o cheiro do alho fritando no azeite, que é um dos melhores cheiros do mundo, alho Ai, fritando uma no azeite, não é não? delícia, Eu né? acho que você gosta também. É, e aí a gente tem que estar só ouvindo coisa boa ali para nos ajudar nesse momento. Claro. E a Lívia Líria também está nos acompanhando, juntamente com a Maria Valdira, que é aqui a paz do Senhor, Deus abençoe irmãos, e a Maria Lúcia também aqui acompanhando notícias do Sejam bem. todos muito bem-vindos. Se você também está com a gente e não deixou seu recado, por favor, né? O espaço é seu, a gente quer interagir com você também. Estou aqui aguardando. Bem, agora é hora do intervalo. E logo mais, tecnologia da vacina AstraZeneca pode ajudar na luta contra o câncer. E ainda, a prática do ensino domiciliar, o chamado homeschooling, é um assunto polêmico e que ainda não foi regulamentado no Brasil. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a prática não é inconstitucional, mas, no entanto, exigiu uma regulamentação. Já tramita na Câmara dos Deputados um texto para que isso aconteça em todo o país. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema é o reverendo Rodrigo Broto, coordenador de pós-graduação em Educação Cristã Clássica. E você também pode participar com a gente. Já deixa a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com você. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com esse e outros assuntos para você. Continue com a gente. Até já. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. Passado já não mais
E você é o nosso convidado. Acesse ministeriooimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Conferência Jovem Impacto 2021. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que nosso encontro de segunda a sexta, sempre ao vivo, às 11h30 da manhã, aqui pela IPPTV. E a gente tem horário alternativo às 18h. Se você não conseguir assistir a gente às 11h30, não tem problema. Às 18 horas você vai ver todo o nosso conteúdo de novo. E claro, tudo isso está disponível para você também no IPP Play. Aliás, não só o Notícias do Bem, mas todo o conteúdo da IPPTV, 24 horas por dia, disponível para você lá no nosso streaming. Exatamente. Eu quero ler um comentário aqui do Fabiano Pereira. Ele colocou: boa tarde, Quirina e Tainá, pastor Fabiano, da Igreja Metodista em Piracicaba. Já estou com saudade de vocês. Sempre muito bom começar a tarde com Notícias do Bem. Ele colocou, e a Deluce Mello colocou melhor companhia de todas as manhãs. Que bacana, sejam sempre Fabiano muito bem-vindos. esteve aqui com a gente na programação, né? Do Fórum Lausanne, né, durante a semana passada. Então, nós também estamos com saudades de vocês aqui, Venham né? sempre. Sejam sempre bem-vindos. Então, vamos continuar com a nossa programação de hoje. Vamos O prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamentos concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foram prorrogados. Mas quem vai trazer mais informações ao vivo para a gente aqui no Notícias do Bem é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, o prazo agora vai até o dia 31 de dezembro. Bom, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, simplificado e não simplificados, do primeiro e segundo semestre de 2021. Os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos por meio do sistema informatizado do FIES, que é o SIS-FIES, disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. A prorrogação do prazo tem por objetivo garantir que todos os estudantes possam realizar os aditamentos neste período de pandemia da Covid-19. No caso de aditamentos não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória
ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SIS-FIES. O FIES, para quem não sabe, é o programa do governo federal que tem como meta facilitar o acesso ao crédito para o financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. Volto com vocês aí no estúdio. Alô, alô. Muito bem. Estamos então de volta aqui nos estúdios. Obrigado, Matheus, pelas suas informações. Matheus falando sobre o FIES. Aliás, hoje a gente está com um programa muito voltado para educação, né? A gente está falando bastante de educação. Hoje falamos a respeito do City to City, né? Desse projeto que, afinal de contas, também é um projeto de educação. Falamos do FIES. E agora a gente vai falar de ensino à distância. E ainda hoje, homeschooling, né? Pois é, hoje o programa está, né? Parece que a gente fez de propósito, mas não foi não, viu? Foi coincidência mesmo. A gente acabou trazendo os temas todos relacionados, ou muitos temas relacionados à educação. Exatamente. Olha, estudar em casa, né? Já que nós estamos falando sobre, vamos dar continuidade, né? Estudar em casa quando você pode, e ainda assim com qualidade de ensino garantida, né? Essa é apenas uma das vantagens do ensino à distância, que, claro, cresceu muito durante a pandemia, mas que promete permanecer nos próximos anos. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o gerente do Centro de Educação à Distância do Mackenzie, professor Carlos Alberto Araújo Neto, que está ao vivo também aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui ao vivo para a gente falar sobre esse tema tão importante, né? Educação à distância. Obrigado, o prazer é todo meu. Para mim é uma honra estar aqui na IPP-TV e falar sobre educação, esse tema tão importante na nossa vida, de desenvolvimento em termos profissionais, pessoais, e é muito importante a gente saber as alternativas e caminhos que a gente tem para o nosso desenvolvimento. Verdade. Professor, primeiro falando então a respeito dessa situação, né? A gente pode dizer esse momento de exceção que nós vivemos, que foi a pandemia. Nós estamos passando por ele agora, graças ao avanço da vacinação, mas como é que isso impactou no ensino à distância? Como é que a pandemia impactou no EAD, professor? Bom, o que nós vimos foi uma aceleração de novos modelos. Então, em função da pandemia, eu diria que nós encurtamos o tempo. E eu sempre tenho uma definição de estratégia, que estratégia é você antecipar o futuro. Então, na verdade, nós antecipamos o futuro com as novas ofertas na área de ensino à distância, que no Mackenzie nós denominamos educação digital, porque não é nada distante, é humanizada, é próxima. Então, nós oferecemos as melhores soluções com cursos bem conceituados pelo Ministério da Educação, aliás, nota máxima no Ministério da Educação, e eu acho que esse novo momento trouxe essa maior clareza sobre as potencialidades da educação digital. E é isso que nós temos feito no Mackenzie, temos percebido um crescimento da demanda, uma procura muito grande, e, aliás, no mercado brasileiro hoje, a graduação tem ampliado o alcance em termos de matrículas através da educação digital. Então, é uma tendência que a gente vê não só no Brasil, como no mundo. Você acha que, inclusive, essa terminologia deve mudar de educação à distância para educação digital? Também você usa educação digital. Está na hora de mudar essa terminologia também? Sim, porque ela não é distante, ela é próxima de onde o educando está. E é esse o conceito que a gente quer trabalhar. Até porque, dentro dos valores da Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie, nós buscamos essa proximidade. Nós temos todo o caráter confessional, que é muito importante, é um valor para todos nós. Nós temos a questão da qualidade do ensino como diferencial. Nós olhamos aquilo que a concorrência tem oferecido, que o mercado tem oferecido. É muito importante que o Ministério da Educação conceitue os nossos cursos com nota máxima. Isso para o currículo é muito importante, ter a marca Mackenzie no diploma, na formação, quando você vai buscar uma ascensão profissional na sua empresa, quando você vai buscar uma proposta de emprego, isso é visto por quem contrata. Então, o Mackenzie não abre mão da qualidade do ensino. E essa ideia de educação continuada também é muito importante, porque para quem se forma na graduação, nós temos a nossa oferta de pós-graduação lato sensu, nós temos nossos cursos de extensão, nós temos o stricto sensu também. Então, essa educação continuada hoje é um grande patrimônio que
o indivíduo pode, o sujeito pode construir na sua trajetória. Professor, como é que foi esse processo de mudança, né? Esse despertar de mudar esse formato que se tinha no ensino à distância para esse formato tão humanizado, para esse formato que é um diferencial, né? Que tem surpreendido muitos alunos que aderiram ao método do ensino à distância, né? O EAD. Bom, primeiro é a gente entender do diálogo com a singularidade de cada educando. Tem gente que trabalha numa determinada carga horária, mais distante de onde mora. Então, cada vez mais, as nossas soluções, as nossas ofertas precisam dialogar com a especificidade de cada um. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que a educação digital, ela te permite ser gestor do seu tempo e, ao mesmo tempo, você tem toda uma tutoria que está ali para te acompanhar, para te dar assistência. Então, nós temos processos de avaliação dos nossos cursos e a gente percebe que, no caso do Mackenzie, a gente acompanha os indicadores de mercado, a nossa evasão é muito abaixo daquilo que a gente tem e percebe no mercado, com dados, indicadores. Então, isso é mais uma demonstração da nossa qualidade de ensino. A nossa oferta também, na medida em que ele, na graduação, é estimulado a essa educação continuada e investir na sua pós-graduação, a graduação conversa com a pós-graduação. Esse é outro elemento importante. E mais, uma prática pedagógica que busca trazer muito da experiência profissional, né, da vivência profissional também na construção de saber, na construção do conhecimento, que é outro destaque da nossa oferta, né? Professor, tem algumas questões que já geraram muita dúvida, a gente sabe disso, como, por exemplo, a questão dos professores que atendem o ensino digital e o ensino presencial, com relação ao diploma, se é o mesmo, se não é, se tem a mesma validade ou não, a qualidade de ensino, a carga horária, a quantidade de matérias, enfim, tem muitas dúvidas que já foram geradas e que já estão sanadas, ou não existe mais nenhum preconceito hoje no mercado em relação ao ensino digital, né? Olha, pode haver algum preconceito por conta da falta de informação. E acho que a nossa presença aqui, esse espaço que vocês abrem, é tão importante. Então, primeiro é importante entender como é que a Universidade Presbiteriana Mackenzie trabalha. Porque os nossos professores do presencial também são os professores da nossa educação digital. Então, isso é muito importante. No nosso caso, não há nenhum movimento de você trazer qualquer impacto na qualidade por ter um outro nível de professores. E é bom lembrar que na Universidade Mackenzie, 95% dos nossos professores têm mestrado e doutorado. Isso é muito precioso para nós, a questão da qualidade, daí o conceito do Ministério da Educação, que é tão importante. Nós temos essa equipe qualificada, onde os professores que atendem o presencial são também os professores que atendem a educação digital. As nossas turmas hoje, elas têm, digamos, um número de participantes por curso que atende esse caráter mais singular, mais pessoal, que é um elemento assim, bastante importante. E hoje, quando você tem o seu diploma, é fundamental você entender a marca que está ali no diploma. A marca Mackenzie é muito importante, é muito reconhecida no mercado. Se é digital, à distância, ou se é presencial, o diploma é a sua formação e nós qualificamos essa formação. Então, se alguma empresa, se alguma instituição, se algum sujeito, ou ser humano tem algum preconceito em relação a isso, no diploma está a sua formação numa instituição qualificada pelo Ministério da Educação, com um curso que é muito reconhecido. Aliás, há 2 semanas atrás, o jornal Estado de São Paulo soltou uma avaliação dos cursos feitos por professores, alunos, enfim. E os nossos cursos tiveram nota máxima também na área da educação digital, que nos trouxe muita alegria. Então, esse mapeamento de como o mercado nos vê, o nosso cuidado com a qualidade do ensino, são 2 fatores que, para mim, é um diferencial importante na hora de você tomar a decisão aonde você vai estudar, onde você vai investir os seus recursos. Muito bom. Período de pandemia, nós vimos que cresceu bastante. Como é que está essa questão da expansão? Assim, tem projetos ainda de expandir ainda mais? Como é que estão os planos, professor? Bom, o que a gente tem percebido é que após aí 2019, nós tivemos um crescimento muito significativo, seja na graduação como na pós-graduação. Estamos agora desenvolvendo um trabalho forte
de ampliação do nosso portfólio para graduação e para pós-graduação. Hoje em dia, quando a gente olha, por exemplo, a área de informática, ciência de dados, análise de sistemas, independente se você atua na área da saúde, na área da administração, ter o que a gente chama de soft skills, né? Quer dizer, o conhecimento na área de informática é muito importante, é um diferencial. E hoje, seja na graduação como na pós-graduação, nós verificamos um avanço, uma procura muito, muito grande. Outra que despertou muita atenção e um avanço significativo é na área de neurociência, né? Na parte de comportamento, que vimos uma evolução grande. A gente sabe como a pandemia mexeu na cultura organizacional das empresas, nessa área mental, né, psíquica, que nos impactou a todos. Então, a gente percebeu uma procura muito grande nessa área de neurociência também, os avanços nesse campo, que a gente procura atualizar os nossos cursos. Então, foi um dos cursos que nós identificamos o maior avanço, foi nessa área. Na parte de gestão também, a gente percebe uma preocupação das empresas em aperfeiçoar os seus processos, na área de inovação, né, na área de novas soluções, na área de empreendedorismo também, a gente percebe um crescimento muito forte, muito significativo, e eu entendo que, tendo um conteúdo prático, um conteúdo onde você é estimulado a pensar a tua realidade e oferecer soluções, isso é muito importante. Aliás, eu creio que da parte acadêmica, nós estimulamos os nossos educandos a fazer a ponte entre o mundo das ideias, da subjetividade e o mundo material do objeto para transformá-lo. Então é como uma missão, e acho até que uma missão de cunho espiritual, você fazer essa ponte entre o mundo das ideias e poder aplicar. Quem nos ouve já deve ter trabalhado, acompanhado pessoas que se perdem no mundo das ideias. São pródigas em ter ideias, mas não conseguem aplicar. Ao mesmo tempo, tem gente que faz a mesma coisa, do mesmo jeito, como sempre foi feito, e não consegue aperfeiçoar, aprimorar. E isso também não nos ajuda. Então, do ponto de vista pedagógico, nós propomos essa ponte entre o mundo das ideias e o mundo material para transformá-lo e transformá-lo para melhor. Aliás, esse é o espírito da criação. Sim. Sempre melhor. Professor, o senhor tem falado muito da proximidade, né, do ensino digital, que não é um ensino à distância. Isso se deve muito também aos polos de educação que o Mackenzie tem para esse ensino, né? Hoje são quantos polos espalhados pelo Brasil? Como é que funcionam esses polos, professor? Nós temos hoje 54 polos, né, do sul ao norte do país, e eu tenho feito reuniões a cada 15 dias com esses polos, com gestores desses polos. E eu quero dizer que esses polos também são diferenciais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, porque em termos de infraestrutura, são polos que têm a melhor infraestrutura, o melhor suporte. Aqui nós temos o Polo Pinheiros, que se destaca pela infraestrutura, então é preciso dar esse suporte, é preciso oferecer o apoio ao aluno que queira uma orientação na hora de fazer uma disciplina, na hora de fazer alguma prática pedagógica. Então, nós temos polos muito bem estruturados, com infraestrutura, e nós não temos economizado nesse ponto, né? Porque a gente entende que é importante oferecer uma boa plataforma de ensino e, ao mesmo tempo, ter o suporte presencial através dos polos quando o aluno necessita. Para vocês terem uma ideia, nós agora, recentemente, temos realizado reuniões semanais com os polos em relação à proposta nossa pedagógica, a construção da nossa estratégia, para que esses polos, seja no sul do país como na região nordeste, estejam bem integradas com o nosso movimento de entender as demandas do educando e poder oferecer as melhores respostas e soluções. O Polo Pinheiros é um polo novo, né, professor? Mas assim, a avaliação já é muito positiva em relação ao trabalho desenvolvido aqui, que o Polo ele é um braço também aqui da nossa junta missionária, assim como a nossa IPPTV, assim como a Editora Hebron, enfim, são braços missionários, vamos dizer assim. Apesar de novo, a avaliação já é positiva do Polo Pinheiros, professor? Sim, vamos ser muito realistas hoje, porque são poucas instituições que oferecem polos de qualidade, polos com uma boa infraestrutura, com conexão, com uma equipe de atendimento. Nós lá no CEDAD, na nossa universidade, estendemos o horário de atendimento até as 21 horas da noite. Isso é muito importante para dar todo o suporte, todo o apoio. Hoje a gente vê, infelizmente, soluções no mercado que às vezes a pessoa vê uma marca, né, que faz uma mídia, faz uma divulgação, pega alguém mais conhecido e aí você é encantado por isso, mas então, não às vê... vezes pelo preço também, né? E não vê o outro lado. Às vezes tem polo dessas ofertas de ensino em posto de gasolina, em situação que não tem a infraestrutura necessária, o cuidado necessário.
E isso não é a nossa prática, muito pelo contrário, nós vamos numa outra direção que oferecer as melhores soluções. E se na infraestrutura a gente vê isso, no conteúdo não é nada diferente. É também algo de qualidade, algo certificado e, de novo, isso para o diploma e para o encarreiramento é muito relevante. Nós estamos agora, né, inclusive, com a inscrição para a graduação. Acho que vale a pena falar sobre isso. E é um momento muito importante da sua tomada de decisão. E aqui eu quero dizer para quem já tem uma graduação e tem a possibilidade de fazer uma segunda graduação. Eu fui diretor de RH do Banco do Brasil, de uma grande estatal, durante 5 anos. Eu sei a importância que é você mostrar que tem, digamos assim, um conhecimento na área de informática, na área de gestão e empreendedorismo, independente da primeira graduação que você tenha feito. Porque isso traz um diferencial para você na hora de disputar uma vaga. A gente sabe como é que está o mercado de trabalho hoje, é tão desafiador, né, você buscar uma ascensão profissional no seu trabalho, ou quem está buscando uma nova vaga, ou mudar de empresa. Então, isso é um diferencial que faz diferença na hora que você se candidata para uma vaga. Às vezes, ter uma segunda graduação num curso de 2 anos e meio, né, porque você pode contar também algumas disciplinas que você já fez na sua primeira graduação, mas isso às vezes é mais relevante do que fazer uma pós. Eu acho que a pós ela é importante, mas eu acho que a gente não pode desconsiderar uma segunda graduação. É verdade, as graduações estão com inscrições abertas, né? As inscrições estão abertas para a graduação, e são muitos cursos, né, professor, em todas as áreas. Isso, na área de gestão, na área de marketing, na área de informática, na área da pedagogia. Então, hoje, quando a gente vê, independente da sua área hoje de atuação, como o conhecimento na área de pedagogia é importante, quanto o conhecimento na área de informática é relevante, na área do empreendedorismo, no marketing. Então, a nossa oferta hoje ela é bem significativa, nós estamos ampliando agora para os próximos semestres o nosso portfólio, mas vale a pena acessar o site do Mackenzie, aproveitar essa oportunidade. As nossas inscrições vão ficar abertas até o final de janeiro, mas se você pode antecipar, se você já pode fazer o seu plano de estudo, de desenvolvimento acadêmico, profissional, é muito importante você já se antecipar, garantir a sua vaga para poder se desenvolver do ponto de vista acadêmico e profissional. Certo. Professor, o endereço então do site, né, para quem estiver interessado em conhecer mais a respeito do Mackenzie, mais a respeito do ensino digital, qual é o caminho? Mackenzie.br, né? Lá você tem um portal e tem inclusive um banner, um destaque lá em relação ao nosso processo de graduação que está aberto. Lá para quem deseja também fazer a sua pós-graduação, Lato Sensu, Stricto Sensu, agora ainda no mês de novembro nós abriremos a inscrição para pós-graduação. Então você tem a oportunidade também, se o seu interesse é a pós-graduação. O site ele é muito rico de informações e nós estamos à sua disposição nos diversos canais, seja Facebook, Instagram e também na internet, no site, para que você tenha as melhores informações e venha participar com a gente dessa grande rede que é a comunidade Mackenzie. Eu sou o Mackenzie e isso é motivo de orgulho para muita gente. Eu queria até destacar que durante um tempo eu trabalhei muito com marketing esportivo e eu tive a oportunidade de conhecer o grande atleta, campeão olímpico, Robert Scheid, que foi aluno do Mackenzie. E como isso foi importante na carreira dele, na formação dele como atleta, nas palestras que ele deu em várias empresas, inclusive na que eu trabalhava. E a gente tem, assim, no Mackenzie uma estrutura, uma formação muito sólida, muito relevante e que com certeza faz diferença na carreira e na vida de cada um. Com toda certeza. Agradecer ao gerente do Centro de Educação à Distância do Mackenzie, professor Carlos Alberto Araújo Neto, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Professor, um prazer grande recebê-lo aqui presencialmente, né? A gente estava até achando que ia ser virtual, mas não foi presencial, melhor ainda. Obrigado pela sua participação com a gente aqui ao vivo nos estúdios. Então, volte sempre, né? A IPPTV, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, também sempre parceira do Mackenzie. Para mim é um prazer muito grande, parabéns. Eu sou assinante, digamos assim, porque estou conectado com vocês, é uma programação muito robusta, de muita qualidade, e eu fiquei encantado quando vim conhecer as instalações, a infraestrutura. Eu faço questão de estar assim, presencialmente aqui com vocês, porque realmente é um patrimônio que a gente tem em termos de valores, em termos de boa informação, aquilo que
a IPP TV oferece. Então, meu grande abraço e, mais uma vez, parabéns. Certo. Obrigado, professor, mais uma vez pela sua participação com a gente, falando aqui sobre ensino digital. Ensino digital, Aprendemos, gostei. Né? Gostei. Melhor do que ensino à distância, ensino digital. Gostei muito. Vamos continuar. Vamos continuar. A tecnologia utilizada na vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 poderá ajudar a criar um imunizante para o câncer. Verdade, é o que indicam as pesquisas realizadas na Universidade de Oxford. Da Covid-19 ao câncer. A vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, usada para imunizar a população contra um novo coronavírus, poderá facilitar a criação de um imunizante contra o câncer. A base da vacina é composta de um adenovírus de chimpanzé geneticamente modificado com um gene da proteína S da Covid. Nos testes preliminares realizados em camundongos, a vacina foi capaz de aumentar os níveis de células que combatem o câncer e melhorar a eficácia do tratamento contra a doença. Os resultados foram publicados em um importante jornal científico inglês. A vacina utiliza uma tecnologia chamada de vetor viral não replicante, que age para induzir a resposta do sistema imunológico e gerar uma proteção contra a doença. Os pesquisadores de Oxford acreditam que em breve poderão iniciar os testes em humanos. Pois bem, é uma forma de dizer que existe dentro dessa vacina uma receita bem específica, sintetizada, que diz para a vacina exatamente qual intruso ela deve combater e como ela deve produzir anticorpos no nosso organismo para lutar quando o vírus de fato chegar. Pois essa tecnologia, muito versátil, está permitindo agora pesquisas para preparar uma vacina contra o câncer. Lógico, junto com imunoterapia e outros tratamentos, mas existe aí um caminho interessante, que se você colher proteínas específicas associadas às células cancerígenas e produzir vacinas com essas proteínas, mais ou menos como a gente faz com as proteínas colhidas do coronavírus inseridas na receita da vacina da AstraZeneca, essa vacina pode preparar o seu organismo para lutar contra as células cancerígenas. Na verdade, ele não combate o câncer da mesma forma que combate um vírus, porque o câncer não é um vírus externo ou intruso, é uma reprodução desordenada das células do seu próprio corpo. Mas ele ajuda o seu organismo a produzir linfócitos que combaterão melhor o câncer. Então, provocando o seu organismo com essa vacina, com essa tecnologia preparada, obviamente, para lutar células cancerígenas, você produz já mais células que combaterão o câncer quando ele eventualmente chegar. A diferença e a grande dificuldade aqui é que não estamos lidando com um vírus apenas, mas quando se fala de câncer, você tem milhares de proteínas associadas a vários tipos de cânceres. Então, ainda existe um caminho longo pela frente, muitos estudos e pesquisas são necessárias, mas já se mostra aí o potencial dessas vacinas gênicas ou sintetizadas, e no caso essa específica, para o tratamento de câncer. A busca de uma vacina contra o câncer não é novidade, nós buscamos há décadas, inclusive no Instituto Butantan aqui de São Paulo existem estudos de vacinas e tratamentos vacinais contra o câncer, e vale a pena ficar de olho porque nunca é um tratamento sozinho, mas geralmente combinado com imunoterapia ou com outro tipo de tratamento. Mas estudos aí clínicos agora em animais já têm mostrado a possibilidade de doses de vacinas preventivas contra alguns tipos de câncer. Boas notícias, portanto, né? Vamos acompanhando a evolução dos estudos. Por enquanto são só estudos, tá, pessoal? Não tá nada certo. Vamos acompanhando a evolução dos estudos, mas vamos acompanhando atentamente, porque as notícias realmente prometem ser boas. Esperamos que dê tudo certo. E continuar em oração também. E a Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas.
deu uma travadinha. Mas tá dado o Mas recado. voltou. Concluiu. Depois do intervalo, você vai conhecer a galera dos Cromonautas, a nova série infantil da IPB. E ainda a prática do ensino domiciliar, chamado homeschooling, um assunto polêmico que ainda não foi regulamentado aqui no Brasil. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a prática não é inconstitucional. No entanto, exigiu regulamentação. Já tramita na Câmara dos Deputados um texto para que isso aconteça em todo o Brasil. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema é o reverendo Rodrigo Broto, coordenador de pós-graduação em Educação Cristã Clássica. Dá tempo de você participar com a gente, fazendo a sua pergunta, deixando o seu comentário, não só sobre esse tema, mas sobre o tema que você quiser. Nosso canal de comunicação continua aberto, a gente espera a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo e a gente volta muito rápido. Continue com a gente. Dia 6 de novembro, sábado, ao meio-dia, estreia na IPP-TV Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado, ao meio-dia. Horário alternativo, terça-feira, às 9 da noite. Um programa do Instituto ITB. Vida Cristã, entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. Passado já não mais tem poder, pois o novo sou, nele vou viver, posso amar. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Aos seus pés vou me lançar. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, participando da nossa programação.
Olha, hoje o Notícia está muito informativo, muito didático. Muita educação. Muita educação, e eu gostei porque hoje nós tivemos convidados presenciais. Eu gosto quando nós temos os convidados 2 aqui. presenciais hoje, né? É gostoso, eu Gostoso gosto. receber o pessoal, sim. É uma delícia. Quero mandar um abraço para a Kátia, que está aqui. Ela disse que está conhecendo agora este maravilhoso canal e está pedindo para que Deus nos abençoe. Sim. Quero mandar um abraço para a Mônica Sattler, que tá ligadinha desde cedo aqui no nosso canal também. E, Kátia, seja muito bem-vinda. A minha dica é curta, se possível, né, o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal, porque aí você vai ser notificada sempre que um conteúdo novo for ao ar. Não só o nosso jornal Notícias do Bem, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30, mas também todos os outros programas ao vivo. Tem uma programação muito vasta aqui na IPP-TV. Então seja muito bem-vinda e se divirta com a nossa programação. É verdade. Olha só, uma turminha muito curiosa faz parte da nova série infantil produzida pela APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. São os Cromonautas. O Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para apresentar as aventuras desta galera para vocês. O elenco do live action é composto por 5 crianças. Juntas, elas vão desvendar mistérios em cada episódio. A série infantil surgiu como entretenimento para a garotada durante a escola bíblica de férias. Os cromonautas surgiram com a possibilidade, não se chamavam cromonautas ainda, mas nós estávamos conversando sobre a possibilidade de termos alguma forma, alguma maneira de chegar nas crianças com aquilo que seria o equivalente à escola bíblica de férias, sendo que em plena pandemia de forma virtual. Então, as conversas começaram por aí, com a tentativa de criar algum produto que substituísse a escola bíblica de férias presencial durante as férias de julho desse ano, né, enquanto a pandemia ainda estivesse acontecendo. Só que durante esse processo nós percebemos que tínhamos em mão um bom produto que poderia se tornar uma websérie, já que aí já tinham nascido os cromonautas, os personagens, o perfil dos personagens. Então a gente tinha muito material para que isso se transformasse em algo maior do que a EBF. Então a gente decidiu segurar um pouco esse plano de produzir uma escola bíblica de férias e decidimos transformar isso numa websérie em 5 episódios, utilizando ali aqueles 5 personagens. O que acontece é que quem produz isso é a APECOM, né, e o produtor executivo é o executivo da APECOM, que é o reverendo Rodrigo Leitão, mas eu acabo fazendo o papel de direção geral e eu conto com uma equipe muito enxuta, que são pessoas que fazem parte aqui da nossa igreja no Rio, da Igreja Presbiteriana Libertas. Então, a parte de edição, criação, roteirização, direção, figurino, pós-produção, música, trilha original, tudo isso foi a equipe aqui do Rio quem tocou. Os primeiros episódios foram gravados em 5 meses e transmitidos no programa de TV Verdade e Vida. Os Cromonautas fizeram tanto sucesso que a série ganhou novos episódios e edições especiais. As gravações elas eram planejadas para acontecer em 30 dias. Só que a gente esqueceu que tanto a gente nunca tinha produzido live action de ficção com crianças, muito menos em plena pandemia. Então, o que eram 30 dias se tornaram 5 meses. A cada retomada das gravações, a gente já ia com o coração na mão, porque aconteciam várias coisas. Então, sempre que alguém dava teste positivo para a Covid no nosso círculo familiar, precisávamos interromper as gravações por 15 dias e só então a gente retornava aos estúdios. E mesmo assim, nesse decorrer de 5 meses, criança já sabe como é, né? E os Cromonautas já vão marcando o público infantil. A trilha sonora e a abertura estão na cabeça da criançada. Cromonauta, reativa a vida colorida, é pra valer. Cromonauta, agitar esse mistério, mas vamos resolver. Cromonautas. Produzida pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, a série transmite de forma leve e dinâmica a boa notícia que Jesus veio trazer, gerando transformação e impacto. A dos Cromonautas é muito simples, Mateus, já que a gente está falando sempre das boas notícias do Evangelho.
Só que os cromonautas fazem isso de uma maneira criativa, já que eles têm acesso a uma caixa que eles chamam caixa de sabedoria. Então, essa caixa de sabedoria sempre traz para eles alguns trechos das escrituras que eles se confrontam com elas. Eles geralmente estão vivendo experiências parecidas, tanto nas relações entre o grupo, como também nas suas experiências de casa, e eles vão ter a oportunidade de colocar em prática, aquilo que eles estão aprendendo de Deus. Então, eles fazem isso a cada texto que a caixa de sabedoria entrega para eles, eles têm a oportunidade de perceber como aquilo que Jesus ensina para a gente e aquilo que Jesus é para a gente não é somente retórica e nem atua somente no campo das ideias, mas traz impacto e transformação para a nossa vida aqui e agora. É essa a mensagem dos cromonautas. E o grande gancho dos cromonautas é que qualquer pessoa pode ser um cromonauta onde ela estiver. E a gente usa a figura das cores, né? Por isso que a cromonautas é um viajante das cores, e nós usamos essa figura porque a proposta é fazer entender que onde tem alguém que professa a fé em Jesus, onde tem alguém que vive o que Jesus ensinou a ser vivido e que ama Jesus e que serve a Jesus, onde essa pessoa está, aquilo que não tem cor toma cor, porque é isso que Jesus faz por meio da nossa vida e na vida da gente. Os cromonautas são uma grande metáfora sobre o poder do Evangelho e o poder que o Evangelho tem de transformar as circunstâncias, as pessoas, os pensamentos e também a sociedade. Todos os episódios já estão disponíveis no canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, no YouTube. Podem assistir os cromonautas completo lá no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está lá os 5 episódios que foram ao ar no Verdade e Vida, estão lá também no canal da igreja. Assim também como na playlist Mundo Cromonauta, você vai encontrar os spin-offs, os episódios extras que nós produzimos com os personagens. E logo, logo, no finalzinho de dezembro, nós vamos divulgar onde é que vai sair o especial de Natal dos Cromonautas, se nós sairmos bem dessa aventura que é gravar com eles, que está começando hoje, diga-se de passagem. A gente transformou o estúdio aqui da Igreja Libertas, ou melhor, transformamos o espaço da Igreja Libertas no estúdio de gravação para cromonautas. Eu espero que logo, logo a gente esteja no ar com eles de novo. Relaxa! Não tem nada intergaláctico por aqui, mas a gente pode estar sendo vigiados numa missão secreta de espiões. Muito bacana, né? Os cromonautas, você pode acessar então o canal da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e acompanhar todos os episódios dos cromonautas. Tá bem bacana essa série, vale a pena ser acompanhada sim. Exatamente, então uma graça, né? Eu consegui clicar em alguns vídeos no YouTube e ali para assistir rapidinho. Não consegui assistir todas na íntegra, mas eu consegui ver algumas cenas. Os atores estão mandando muito bem, esses pequeninos. Tá uma delícia. E hoje é dia da nossa coluna de Direito do Consumidor. A advogada Adriana Pereira, especialista na área, fala sobre as fraudes envolvendo cartões bancários. Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo vai ser sobre fraude. Cada vez mais você tem visto na televisão, nos jornais, na rádio, consumidores que são vítimas de dados fraudados, dados hackeados, dados roubados e utilizados para fazer compras na internet ou compras até mesmo num estabelecimento comercial. Aí você vai falar, mas como, né? Se eu não dei os dados e ele tem como acessar, como que ele tem informação dos meus dados? Existem alguns mecanismos, né? Recentemente, uma atriz bem famosa, de uma emissora bem famosa também, foi vítima do seguinte golpe. Ela deu o cartão de crédito dela, a loja falou que a compra não havia sido autorizada, pediu um segundo cartão, então ficou de posse do primeiro cartão e pediu um segundo cartão. Ela forneceu o segundo cartão e na hora a moça falou, olha, sua compra foi agora autorizada por esse cartão. Ela devolveu os 2 cartões. O que é muito comum, consumidor? Eu não checo, eu bato o olho, vejo se a carinha do cartão de crédito é parecida com a minha, se tá a mesma bandeira, o banco e guardo.
foi o que aconteceu. Então, os fraudadores estão cada vez mais utilizando técnicas sofisticadas para que o consumidor seja enganado. Então, o que aconteceu no caso dela? Ela ficou com um cartão que não era dela e ela só foi perceber 2 dias depois. Então, essa pessoa que usou de fraude com ela tinha o quê? Ela tinha o número do cartão, ela tinha a data de validade, ela tinha o código de segurança que possibilitam fazer compras na internet. Mas nesse caso, a culpa é de quem? O consumidor fica com prejuízo? Não, o consumidor não fica com prejuízo. A jurisprudência, quer dizer, o entendimento dos tribunais já tem sido bastante, ainda nesses casos recentes de fraudes utilizando PIX ou transferências eletrônicas rápidas, a jurisprudência, os tribunais têm entendido que o banco tem mecanismos de barrar ou de checar a autenticidade daquela pessoa que está fazendo a compra. Exemplo, eu tenho um costume de fazer PIX de 200, 300 reais ou 100 reais e valores de pagamento em débito não superiores a 300 reais. Então, se foi feito um PIX de 2 mil reais, o que o banco deve fazer? O banco deve bloquear a transação, entrar em contato com o consumidor e verificar se é o consumidor que está tentando efetivar aquela compra. Então, ele pode bloquear. Então, duvide de links encaminhados por mensagem de texto, por WhatsApp. Se alguém te ligar falando que é do banco, que foi verificada uma compra no valor de 2 mil reais de uma loja que você não conhece, não dê os dados, não dê a sua senha do seu cartão, não dê dados pessoais. É preferível que você desligue o telefone e pegue você o telefone e ligue para a central de atendimento que tá lá inscrita no verso do seu cartão de crédito. Então, você consumidor tem que tomar alguns cuidados para evitar que você tenha dor de cabeça. Mas os tribunais têm entendido que caso aconteça um sistema de fraude, que o consumidor foi enganado e o fornecedor lá está tirando vantagem dele e está debitando valores não autorizados pelo consumidor, os tribunais entendem que o banco tem mecanismos e deve ter mecanismos para garantir maior segurança nas transações. Então, por exemplo, o próprio Procon São Paulo critica o PIX, né? Critica porque ele é um sistema de transferência rápida, o consumidor pode ser lesado valores altos, sem que tenha sido autorizado. Então, o Procon São Paulo fala que o PIX deveria ser autorizado para contas que o consumidor cadastrou. Então, eu só posso fazer transferência para aquelas contas cadastradas. Nas contas que não são cadastradas, eu devo utilizar um limite bem baixo para fazer as transferências. Então, isso você vai falar, que dor de cabeça, né? Que chatice. Isso são mecanismos de proteção para nós consumidores, que muitas vezes nos vemos lesados, muitas vezes nos vemos prejudicados por dados que não foram por nós fornecidos. É muito fácil o fornecedor falar, olha, não é minha responsabilidade, a senha é pessoal, é intransferível, se a compra foi feita com a utilização da sua senha, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, ele tem que criar um ambiente seguro, ele tem que se salvaguardar de medidas para que evite que o consumidor seja lesado ou que o consumidor tenha uma quantia retirada da sua conta sem sua permissão. E do outro lado, o consumidor também tem que tomar cuidado, tem que ficar atento com mensagens, com links, tentar sempre ter um antivírus atualizado no seu computador, quando ele for abrir sites de banco, não utilizar a rede aberta. Por exemplo, eu estou no shopping, não utilizar a rede de Wi-Fi aberta, porque é uma rede mais desprotegida e proporciona que maus fornecedores, pessoas mal intencionadas utilizem seus dados. Então, de um lado, o consumidor tem algumas medidas para tomar, para se salvaguardar e não ter esse tipo de problema, e do outro, é responsabilidade do banco evitar que esses danos sejam causados ao consumidor. Espero que tenha de alguma forma esclarecido o assunto, tenha elucidado aí, trazido luz a um assunto que está tão recorrente e que traz preocupação e traz muitas vezes dor de cabeça para o consumidor. Até já. Verdade, né? Atenção aí, então, com as fraudes nos cartões bancários cada vez mais comuns. Infelizmente, a gente tem que ficar atento.
E esse é um tema que a gente, de alguma forma, a gente vem sempre trabalhando aqui, né? Seja com os celulares, né? As fraudes, e a gente tenta alertar mesmo, porque é recorrente, né? E é chato cair numa dessa, né? É bom a gente ter esse conhecimento. E Muito bom. depois, assim, quem é que é responsável, né? Essa discussão da responsabilidade depois acaba sendo também uma trabalheira, né? Exatamente. Tiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da Editora Hebron. Hoje, estou aqui na Editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Agora mesmo. Nele... É o recadinho da Editora Hebron para você. Exatamente. Depois do intervalo, a prática do ensino domiciliar, o chamado homeschooling, é um assunto polêmico e ainda não regulamentado no Brasil. Verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a prática não é inconstitucional. No entanto, exigiu uma regulamentação, tramitando na Câmara dos Deputados, inclusive, um texto para que isso aconteça em todo o Brasil. Mas quem vai falar com a gente a respeito desse tema logo depois do intervalo é o reverendo Rodrigo Broto, coordenador de pós-graduação em Educação Cristã Clássica. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você no nosso Notícias do Bem. Até já! Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro
te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 13h. Você é um missionário, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Já voltamos, que bom que você continua com a gente. Esse é o seu Notícias do Bem aqui pela IPPTV. Vamos lá, né? Finalzinho do programa já. Estamos reta final, mas para um tema muito bom e, assim, fundamental, né? A prática do ensino domiciliar, o chamado homeschooling, é um assunto polêmico e ainda não regulamentado no Brasil. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a prática não é inconstitucional, no entanto, exigiu uma regulamentação. Ela tramita na Câmara dos Deputados, né, um texto para que isso aconteça em todo o Brasil. É verdade. A lei apresentada sugere que as crianças e os adolescentes de famílias que adotarem a modalidade sejam matriculados em uma escola pública ou privada, mesmo estudando em casa. Esses estudantes deverão, então, ser avaliados por essas instituições de ensino. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre homeschooling é o reverendo Rodrigo Broto, coordenador de pós-graduação em Educação Cristã Clássica. Ele já está com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Reverendo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no nosso programa para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é o homeschooling, um assunto que ainda a gente pode dizer é cercado de preconceitos e dúvidas, não, reverendo? Com certeza. Boa tarde a todos, do nosso Senhor Jesus Cristo. E, sem dúvida, é um assunto bem polêmico, mas graças a Deus que está de vento em popa aí no nosso país, né? Já estando estabelecido em várias outras nações do mundo, que Deus possa abrir mais portas para essa modalidade aqui na nossa nação. Muito bom. Reverendo, a primeira pergunta é assim, né? O que leva ainda, né, esse preconceito com esse tema, né? A gente fala que ainda é um tema polêmico, é um tema que ainda assim leva aquelas dúvidas, muitas dúvidas, né? As pessoas têm ainda muito questionamento, né? O que ainda causa, o que o senhor vê que é a principal dúvida, né? O que torna esse tema ainda tão desconhecido ainda pelas pessoas? Na verdade, a gente pode resumir em 2 mitos, né? E a gente chama de mitos exatamente porque não são coisas verdadeiras. E isso, inclusive, tem prova científica de pesquisa em países que já adotam o homeschooling há anos. Talvez o principal deles seja os Estados Unidos. Os 2 mitos são o famoso abandono intelectual ou a falta de socialização. Né? Então, a maioria das pessoas pensa que a escola é exatamente a única maneira de você oferecer conteúdo intelectual para os filhos ou de fazê-los socializarem com outras crianças. É óbvio que isso acontece em uma escola, mas a falácia é dizer que isso não acontece num contexto de educação domiciliar. Tá? Então, está mais do que comprovado. Você pega, por exemplo, pesquisas que mostram o quanto alunos que se formam em homeschooling, né, no sistema de educação domiciliar nos Estados Unidos, eles são procurados pelas principais universidades lá. Então, isso já faz cair por terra essa suposta falta de intelectualidade ou de conteúdo intelectual, e também a socialização. Ela, obviamente, apesar de acontecer na escola também, ela acontece de outras formas, em outros lugares, em outros ambientes. Então, tanto na escola pode haver negligência dos pais na educação dos filhos, como no próprio homeschooling também. Então, o problema não é a metodologia, o problema é se os pais estão fazendo ou não o seu papel primordial, principalmente os cristãos, né? A Bíblia deixa claro que nós temos a prioridade na educação dos nossos filhos. E o homeschooling, sem dúvida, é um instrumento muito importante no cumprimento desse nosso dever pactual. Agora, reverendo, 2 questões práticas. Primeiro, em relação ao tempo de homeschooling, é possível
você começar a educação infantil e manter a educação em homeschooling até as vésperas do vestibular, a entrada na universidade no Brasil? O senhor acredita nisso? E segundo, quando a gente pensa em homeschooling, a gente pensa nos pais ensinando essa criança ou podem entrar nesse processo professores particulares? Essa é uma excelente pergunta. E há também, da mesma forma que eu lidei com alguns mitos aqui, há alguns erros de interpretação no que diz respeito ao homeschooling. Um deles, por exemplo, é achar que só os pais devem ensinar os filhos. Isso é uma limitação indevida. Tá? Os pais são responsáveis, tanto colocando os filhos na escola, como em homeschooling, e eles têm total direito e liberdade de contratar tutores, professores particulares, e eles mesmos ensinarem. Há tantas escolas cristãs, por exemplo, onde os próprios pais cooperativas são os professores também. Tá? Então, essa dicotomia entre escola cristã ou educação domiciliar, ela é falsa. Certo? Então, nós precisamos recuperar essa ideia de que os pais, eles podem sim ensinar seus filhos, mas ao mesmo tempo contratar outros irmãos em Cristo, né, cristãos, que podem ali ajudá-los, assisti-los nisso. E sem dúvida alguma, o homeschooling, ele pode sim começar nas fases iniciais da infância e chegar até o ensino médio. A grande vantagem, isso também é comprovado experimentalmente, é que você consegue dar ao seu filho, ou por conta própria, ou contratando tutores, uma educação muito mais, como é que eu poderia dizer, singular. Né? Você, na escola, muitas vezes tem que dividir esse tempo com muitos outros alunos. Nós sabemos dos desafios que os professores têm nesse sentido. Então, alunos de homeschooling, desde a mais tenra idade até o ensino médio, eles aprendem cada vez mais cedo a serem autodidatas e a desenvolverem muito melhor o conteúdo em um espaço menor de tempo também. Uhum. Professor, hoje, como que o senhor avalia essa questão do homeschooling hoje no Brasil, né? Hoje nós temos grupos de mães, de mulheres que já praticam, tem grupos de mulheres que se reúnem até nas redes sociais com o propósito de compartilhar mesmo, com grupos de tirar dúvidas, com lives, tentando cada vez mais esclarecer, né? E até trazer mais mães para esse grupo, né? Como que você avalia esse movimento hoje no Brasil e até mesmo alguns pais isolados fazendo esses trabalhos? Como que o senhor vê essa questão no Brasil hoje? Sabendo que recentemente, semana passada, em Santa Catarina, né, eles aprovaram o homeschooling lá, né? Como que o senhor vê essa questão no Brasil hoje? Não só em Santa Catarina, mas em vários outros estados, né, principalmente por meio dos municípios, em leis municipais, essa expansão já tem acontecido. Então, o movimento ele está bem efervescente no Brasil hoje. Uhum. Tá? Eu e minha esposa fizemos homeschooling com a nossa filha mais velha, a Sofia, há alguns anos, quando o homeschooling era completamente não conhecido, né, desconhecido aqui no Brasil. Uhum. E, finalmente, então, a partir de 2019, com uma nova temporada nos Estados Unidos, a gente recomeçou a fazer isso não só com ela, mas com todos os nossos filhos. Nós temos 3 filhos. Uhum. Então, esses movimentos, esses grupos que você falou, eles são fundamentais, né? Nós, por exemplo, fazemos parte de um grupo chamado Classical Conversations, que é uma metodologia dos Estados Unidos, e uma das prioridades dele é justamente essa ideia da comunidade, tá? É importante notar que o homeschooling ele não deve ser feito de maneira isolada, principalmente na comunhão dos santos, em relação à igreja. Uhum. Tá? A igreja é uma comunidade e precisa desse suporte, tanto na questão do ensino, né? na habilidade de dons que Deus dá para professores, mestres, enfim, educadores na própria igreja, assim como mostrar para a população que tem interesse nisso, de saber que eles não estão sozinhos, eles não estão Ótimo. isolados. A comunidade cristã, nesse sentido, até tem crescido muito, tem quebrado alguns preconceitos em relação a isso. E só salientar, pelo comentário que você fez, muito importante. Infelizmente, muitos desses grupos são, sim, de mães, mulheres, nada contra isso. Mas é imprescindível, a palavra de Deus ensina em Efésios 6, versículo 4, que são os pais, homens, maridos, primordialmente, que devem
liderar esses movimentos. É claro que as mães, as esposas, auxiliadoras, elas vão estar ali também, são os pais, pai e mãe fazendo tudo isso. Há uma acusação, né, que também é falsa, mas acaba acontecendo, de que o homeschooling seria um momschooling, ou seja, um ensino feito apenas pelas mães. E isso está errado. Os pais devem participar ativamente, tanto se o filho estiver na escola cristã ou na educação domiciliar. Certo. Mas, reverendo, o senhor acredita que essa questão da pandemia que nós ainda estamos enfrentando, a gente pode dizer que a gente está aí, né, numa retomada segura em vários estados, mas essa questão da pandemia, de alguma forma, abriu os olhos para essa questão do homeschooling também, já que as crianças tiveram que ficar em casa durante esse tempo? Dúvida. Há muitos testemunhos de pessoas que até diziam ser completamente contra o pensamento de educação domiciliar, que achavam isso um absurdo, e aí com a pandemia elas meio que se viram forçadas a isso e hoje são totalmente defensoras dessa atividade, né? Infelizmente, muitas das nossas ideias contrárias à metodologia é por causa de falta de conhecimento mesmo. Então, quando nós experimentamos isso, talvez movidos aí pela pandemia, com certeza isso aconteceu, nós vamos entendendo e compreendendo que não é um bicho de 7 cabeças, não é algo para malucos fazerem, mas pessoas conscientes do seu chamado, do treinamento de filhos atualmente. Essa ferramenta ela é maravilhosa. Lembrando, tá, que um erro grave também é de alguns cristãos dizerem que a forma que a Bíblia ensina é somente o homeschooling. Isso é completamente falso. Tá? Eu quero salientar aqui que boas escolas cristãs não entram em choque com o sistema de homeschooling e vice-versa. É uma complementação dentro do reino de Deus. Entendi. Reverendo, 2 questões práticas rapidamente aqui para a gente esclarecer. Primeiro, material para homeschooling. Existe um material específico para homeschooling? E segundo, como é que é feita a verificação do ensino? Porque isso tem que ser, de alguma forma, isso tem que ser validado pelo Ministério da Educação e Cultura, né? Como é que funciona isso? Perfeito. Hoje, como nós estamos engatinhando ainda aqui no Brasil, nós estamos recebendo muito material ainda de fora, que ainda está sendo traduzido. Então, nos Estados Unidos hoje, nós temos uma verdadeira indústria de produção pedagógica exatamente para o público de homeschooling. Tá? Então, isso está acontecendo no Brasil, né? Principalmente com o meio de tradução de material. Então, sim, você pode usar tanto materiais que são usados em escola, como materiais feitos mais especificamente para homeschooling. Hoje você tem muitas contas de Instagram, oferecimentos em redes sociais que ajudam nesse sentido também em termos de material didático e de currículo. Em relação à avaliação, hoje isso não existe oficialmente, tá? É por isso que no Brasil a regulamentação, ela certamente vai passar por aquilo que vocês mesmos explicaram aí. O homeschooling vai estar conectado a alguma escola, quer pública ou privada, para que essa escola ela seja, então, essa estrutura, digamos assim, curricular e de avaliação para essas famílias. Isso não acontece ainda, né? Exato. Enquanto isso não acontece, obviamente, existe uma responsabilidade dos próprios pais em manterem ali a educação dos filhos. E aí, quando chega, por exemplo, ao final do ensino médio, ou até mesmo do ensino fundamental, existem provas específicas que você pode fazer para ter o diploma de formação, tanto do ensino fundamental como médio, e aí sim poder fazer, então, Enem, vestibulares e assim por diante. Algumas famílias também optam pelo sistema de supletivo, né? Elas fazem todo o processo em casa, e para que o filho tenha alguma formalização de término, de conclusão de ensino médio ou fundamental, as famílias optam por esse supletivo. Entendi. O senhor acredita que essa lei que está tramitando deve ser aprovada? Essa que está no Congresso Nacional? Eu creio que sim. O movimento é muito forte. Muitos políticos, tanto no Senado como na Câmara, adeptos a isso. A própria decisão do Supremo Tribunal Federal facilita. Então, com certeza, uma coisa que precisa ficar clara: o homeschooling, ele nunca foi ilegal no Brasil. Ele só não foi regulamentado. Então, a regulamentação, passando por esse sistema aí, que provavelmente acontecerá em relação às escolas,
vai, de fato, possibilitar abrir as portas definitivamente para essa prática. Muito bom. Professor, olha, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor deixasse os seus canais de comunicação para quem está acompanhando e quiser conhecer um pouco mais, ou até mesmo ter essa troca para tirar essas dúvidas, porque ainda assim, eu sei que são muitas dúvidas, tem muitos pais que ainda querem começar, mas às vezes não sabem por onde começar, ou às vezes quer avaliar para saber se está indo pelo caminho certo, né? Tem aquela insegurança, porque tem muitos receios mesmo, né? Ou com relação a materiais, né? Então, deixa pra gente os seus canais de comunicação, por favor. Pronto. Eu sou um pouco limitado a essa questão das redes sociais. Minha esposa é que faz isso lá em casa, mas eu posso deixar para vocês pelo menos o nosso Instagram. Claro. Relacionado a isso. É o Brotos Academy, né? BROTTO, né? Um T duplo. BROTTO Academy, que é academia em inglês. Então, esse é o nosso Instagram, onde nós tratamos dessas questões e muitas pessoas nos procuram por ali. E eu queria também deixar aqui para vocês, além do Classical Conversations, que é hoje conhecido no Brasil como CC, né? Já que vem lá nos Estados Unidos, então a sigla ficou conhecida assim, eu queria também sugerir para vocês a Knox Kids. Tá? Existe um portal, vocês podem procurar, facilmente acharão. Knox Kids também é uma metodologia, principalmente hoje, de pré-alfabetização e alfabetização para pais interessados nisso para os seus filhos. Tá? Então, eu queria salientar essas duas ferramentas que hoje no Brasil têm ajudado muitas famílias a iniciarem o processo, se manterem no processo e se tornarem verdadeiros defensores aí do homeschooling. Tá? Então, Brotos Academy é o nosso Instagram e essas duas ferramentas aí, o Classical Conversations e a Knox Kids, para ajudar os pais e as famílias nisso. Tá certo. Reverendo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Volte sempre, eu tenho muito o que falar ainda a respeito desse tema, né? A gente volta com esse tema em outra oportunidade. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade aí. Que Deus nos abençoe nisso tudo. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigada. Reverendo Rodrigo Broto, coordenador de pós-graduação em Educação Cristã Clássica, participando com a gente aqui no Notícias do Bem, falando sobre homeschooling. Exatamente. Vamos embora, que a gente está atrasado. É verdade. Notícias do Bem fica por aqui. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever Notícias do Bem, todos os programas, quando e onde quiser, no IPP Play. Fácil, né? youtube.com/ppplay, faça inscrição, ative as notificações, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. A gente vai voltar amanhã a partir das 11h30 da manhã. Você fica agora com Marcos Melo e seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está assistindo o nosso horário alternativo às 18 horas, a partir de agora tem Você é um Missionário. Continue com a gente, nós voltamos amanhã às 11h30, se Deus quiser. Tchau. Tchau.